fofinho, segurando o canudinho, vida. Olá, estou muito animada a fazer esse primeiro vídeo aqui no canal. Já faz alguns anos que eu sinto no coração de falar sobre os propósitos de Deus para a vida da mulher, a começar pela maternidade, que é a fase em que eu estou. Hoje eu tenho 4 filhos e no Instagram, alguns anos atrás, eu comecei a desenvolver esse trabalho também com esse propósito no meu primeiro bebê. Naquela época, o meu intuito era trazer um olhar diferente, de um outro ângulo sobre a maternidade. Há 6 anos atrás, estava começando a ficar muito forte esse negócio de maternidade real, de olhar para a maternidade como um caos, uma coisa cheia de dor, de sofrimento, de sacrifício, e tudo que fosse contrário a isso era considerado uma romantização falsa. Então eu queria trazer o nosso dia a dia, mostrar que era possível ver os propósitos de Deus após a maternidade, dentro da maternidade. Foi no desenvolver esse trabalho que eu percebi que uma das maiores dores das mulheres era a privação de sono. O fato delas não conseguirem ter tempo para nada, não conseguir descansar direito, as impedia de continuar vivendo os propósitos de Deus, tanto no casamento, quanto mulheres, no seu ministério, no seu trabalho, quanto ter um próprio relacionamento com Deus e também de começar a exercer os propósitos dentro da própria maternidade, porque nós temos uma missão como mães na vida dos nossos filhos. E aí que eu me tornei consultora de sono e comecei a levar informações sobre sono através do Instagram e fazer um trabalho ali online. Eu percebi isso até porque essa era a minha dor. Eu mesma, quando comecei a passar pela privação de sono, ter uma rotina caótica, sem previsibilidade nenhuma, eu pensava que ia ser impossível ter um relacionamento com Deus, ser uma boa mãe, conseguir desfrutar do meu casamento, sequer ser uma pessoa agradável diante daquilo. Por isso que eu senti a necessidade para mim mesma e comecei a fazer esse trabalho. Depois que eu já estava dormindo a noite toda, já tinha uma rotina ajustada, estava conseguindo levar a maternidade com certa leveza, novas necessidades começaram a aparecer. Inclusive, com as minhas alunas eu observo esse mesmo percurso. A primeira dor é a questão da privação de sono, a questão da rotina caótica. Porém, depois essa fase já passou, muitas mães precisam retornar ao trabalho, muitas mães, elas abriram mão da sua profissão, mas as contas começam a apertar e isso também começa a dificultar. Ou às vezes a mulher ela quer trazer uma qualidade de vida maior para sua família, para os seus filhos poderem desfrutar mais, acaba sentindo necessidade de gerar renda. E aí eu comecei também a desenvolver um trabalho sobre empreendedorismo materno, através de formação de outras consultoras de sono ou do marketing digital. Porque essa também foi a minha dor, gerar renda para trazer mais qualidade de vida, para não ficar tão pesado para o meu marido. Ao mesmo tempo, eu não queria uma profissão que demandasse muita mão de obra, muito investimento, porque ambas as coisas poderiam entrar em conflito com passar tempo com os meus filhos. E no sentir essa necessidade e ver que outras mães sentiam, eu também comecei a desenvolver esse trabalho lá no Instagram. Inclusive, fica o convite, se você quiser acompanhar esse trabalho, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Hoje eu sou casada, eu tenho 4 filhos, eu tenho uma menina que tem 6 anos, um menino que tem 4, quase fazendo 4 anos, um que tem 2 anos e um que tem 1 ano. Eles são uma escadinha mesmo. E um dos meus maiores sonhos na vida era ter uma família. Depois que eu me casei, eu já queria ter filho logo em seguida. Eu queria ter muitos filhos. Esse já era o plano premeditado. Eu queria ter vários filhos. E eu já casei determinada que eu queria viver todos os propósitos daquilo que Deus tinha. Quando eu tinha mais ou menos 19 anos, eu li um livro chamado Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Eu vou deixar ele na descrição para você também, se você quiser conhecer esse livro. E ele falava sobre os propósitos que Deus tem para a vida da mulher, em várias áreas diferentes. E falava sobre o casamento, falava sobre a maternidade. Então, quando eu pensava em casar, eu pensava em ser mãe, eu já mirava esse propósito. Eu pensava exatamente o que eu quero viver. E naquela época eu aprendi sobre a importância de sermos presentes na vida dos nossos filhos e de sermos intencionais na educação deles. Então, quando eu tive filho, eu já não estava para brincadeira. Quando eu percebia que algo estava desalinhado com a vontade de Deus, eu já buscava informação, eu já queria saber como fazia. E aí que até começou a história do sono, história de rotina e tudo mais, inclusive sobre educação. Como educar a criança em acordo com a palavra de Deus. Porque o meu anseio não era me satisfazer na maternidade, não era eu quero ser feliz como mãe, mas era eu quero viver o propósito que Deus tem para nós, o propósito que Deus tem para mim. E o que Deus tem para a mulher quanto mãe? Qual que é o objetivo, qual que é a função? E eu queria viver isso na sua plenitude. Hoje, infelizmente, quando a gente fala sobre maternidade, tem muita coisa com rótulos lindos, maravilhosos, pagando de gentil, de amoroso, de humanizado, mas que se a gente olha os princípios que estão por trás, eles não têm nada a ver com a palavra de Deus e tem muita mãe sendo enganada por aí. Um exemplo disso quando a gente fala sobre estrogestação. Tem muita gente que compra a ideia da estrogestação sem ter consciência que a base por trás disso, ela é o evolucionismo. Então, se uma pessoa ela é cristã, ela acredita que Deus criou o homem e a mulher
assim como eles são. Então, criou a gestação sim de 9 meses e que quando o bebê nasce, ele está pronto para viver no mundo, ele está pronto para viver fora do útero e cabe a nós pais responsáveis educar aquela criança, ela já não cai no conto da estrogestação. Por quê? Qual que é a base da estrogestação? Que conforme o homem foi evoluindo, o lado animalzinho foi evoluindo, a gestação que era 12 meses passou para 9 meses, então o bebê não nasce pronto para viver fora do útero e a gente precisa reproduzir aquilo que estava dentro do útero. E quando a gente vai para evidências científicas, a gente percebe que, muito pelo contrário, lá dentro do útero, o bebê estava sendo preparado para ter uma vida aqui fora, a respeito de sono, a respeito de alimentação, a respeito do próprio organismo dele. Então, essa conversa não cola. Mas se a pessoa ela não tem noção disso, ela acaba ficando pelo rótulo bonito, entende? Conteúdos que sejam verdadeiramente em acordo com a palavra de Deus, que nos inspire a viver o propósito que Deus tem para nós dentro da maternidade, cumprir a nossa missão como mãe, que são cada vez mais escassos e cada vez mais contaminados por esse tipo de teoria. Exatamente por esse objetivo, para que nós juntas consigamos viver os propósitos de Deus para a nossa vida na maternidade e como mulheres num todo, que estamos aí de portas abertas agora através desse canal. Você, como eu, está buscando viver segundo os propósitos de Deus para a sua vida como mulher e principalmente dentro da maternidade, que é aquilo que eu mais estou vivendo nesse momento. Então você seja muito bem-vinda, se inscreve no canal e continue acompanhando os vídeos por aqui.